Amém, irmão. Estamos de volta. Antes de nós falarmos do arrebatamento, devemos, não posso esquecer de falar da sétima dispensação. Essa sétima dispensação é do anticristo, é o período da tribulação, milênio, é o arrebatamento da igreja, juízo final. Esse período, eu creio. O que eu creio? Que eu sou pré-tribulacionista. Que é isso, pastor? Jazinho eu vou te explicar. Eu creio que esse período a igreja já não vai estar aqui na face da terra. Ela já vai estar reinando com o Senhor Jesus Cristo. Então, a última dispensação, a sétima dispensação, vai desde o arrebatamento da igreja até o julgamento final, até o Satanás e seus asséculos serem jogados no lago de fogo que arde e ficarão lá de eternidade a eternidade, para sempre. De eternidade para eternidade, não, para sempre. Então, são essas as a sete dispensação, e a punição nessa sétima dispensação é justamente isso. É a batalha final, que nós vamos ver, os demais detalhes que nós vamos ver sobre a tribulação, que ela acaba assim, então, com esse mundo e cria-se novo céu e nova terra, onde nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo. Então, aí vem um arrebatamento da igreja. Veja só, na minha opinião, na minha concepção, o arrebatamento da igreja acontece ali em Apocalipse, né, a partir do capítulo 4. Enquanto até o versículo 3 está falando das sete, até o capítulo 3 está falando das sete igrejas, e quando começa já, que João vê, está acontecendo depois das sete igrejas, já começa um período que a igreja não está mais na terra. É revelado a João, porque a igreja subiu, já está reinando com o Senhor Jesus Cristo, está lá louvando a Deus, glorificando a Deus. E então nós vamos começar a conhecer os três tipos, os três principais tipos de arrebatamento. Eu quero dizer para você que, na minha opinião, na minha concepção, eu sou pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionista? O pré-tribulacionista, primeiro, ele tem que ser crente de verdade. Ele tem que crer e desejar a volta do Senhor Jesus Cristo, Maranata, né? Ele tem que crer, desejar a volta do Senhor Jesus Cristo para ele encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Todo jeito, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Todo jeito você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ou depois da sua morte, não sei se é daqui 50 anos, 100 anos, né? Ou no arrebatamento da igreja, que você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eis que vem sobre as nuvens. Você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo junto com toda a igreja, que os mortos ressuscitarão e depois nós, num piscar de olho, nós seremos arrebatados junto com essa igreja. Então, eu creio, né, e tenho uma forte tendência mesmo para ser tribulacionista. Ou seja, que eu não vou conhecer a tribulação, a igreja não vai passar pela tribulação, e o arrebatamento vai ser entre a sexta dispensação e o início da sétima dispensação. Então, se você crê que não vai passar pela tribulação, você é um pré-tribulacionista. Guarde isso aí no seu coração, você é um pré-tribulacionista. Mas tem outras teorias que chama meso ou mid tribulação. Encontra textos que também textos na palavra de Deus que dá base para isso. Que é a meso ou mid tribulação. Meso é meio, é uma palavra grega que significa meio. Ou seja, que a igreja vai estar aqui durante os 3 anos e meio, com o anticristo, passando pelo período da falsa paz que o anticristo vai dar.
E aí, depois dos 3 anos e meio, quando a coisa aperta mesmo, que o homem da iniquidade começa a sofrer os juízos de Deus, é que a igreja vai passar, vai ser levada para o céu, vai passar pelo arrebatamento. Então, esse é o meso e o mid tribulacionista. E os pós-tribulacionistas. Tem muita gente boa aqui no Brasil que é pós-tribulacionista. Tem muita gente boa, fala assim, muitos teólogos que é pós-tribulacionista. Tem alguns que afirmam que até já estamos no período da tribulação, que já estamos vivendo esse período da tribulação. Eu não concordo de maneira nenhuma, porque só aqui nessa igreja que eu sou pastor, eu já estou há 14 anos. Tem tribulação? Tem. Tem problemas? Tem. Por exemplo, assim, a igreja que eu sou pastor, quando eu cheguei aqui há 14 anos, lá era cercada de boca de fumo. Morreu nesses 14 anos mais de 80 jovens é, que foram baleados, morreram de uma forma cruel. Muitos deles foram velados lá na igreja. Era uma tribulação grande para as mães, para o pessoal. Mas hoje essa tribulação passou. Não tem nenhum traficante lá na igreja. Por quê? Porque a igreja dobrava o joelho de madrugada, orava, e nós fomos libertos dessa tribulação. Então eu não creio que isso é uma tribulação, não. É, nós não estamos no meio de uma tribulação como prevê na palavra de Deus. É a tribulação do dia a dia, as aflições do dia a dia. Nós somos libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, mas é, se fosse essa pós-tribulação, já tinha vindo o juízo final. Porque tem gente boa que fala que não, a igreja está no período da tribulação, a igreja está no período da tribulação. Eles falam isso há mais de 20 anos. Eles declaram há mais de 20 anos. E esses 7 anos da tribulação, como nós vamos estudar, eles são literais. O profeta Daniel deixa bem claro, vai ser 7 anos mesmo, literal. O capeta sabe que ele tem mais 7 anos, depois do arrebatamento da igreja, mais 7 anos para pegar a condenação eterna, para ir para o inferno diretamente. Então, essa teoria, para mim, é a mais difícil de aceitar, porque tem mais de 7 anos que nós temos ouvido falar de luta, de guerras, rumores de guerra, mas não temos visto essas coisas que acontecerão no Apocalipse, na fase final. E nem quero ver, e nem estou preocupado com isso. O capeta que se preocupa com o futuro dele. Eu quero estar lá no céu, reinando com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos estar lá no céu, reinando com o Senhor Jesus Cristo. E deixa a tribulação para aqueles que não quiseram aceitar Jesus. Essa palavra, né, tribulação, que está lá em 2 Tessalonicenses, irmãos, eu decidi não ler os textos, eu até estou com um tablet aqui na Bíblia, mas para não tomar muito tempo. Se nós fôssemos abrir os textos e ler, mas você tem a apostila em mãos, quando você chegar na sua casa, se separa um tempinho e lê, você vai ganhar muito lendo a palavra, conferindo os textos. Né? Então, esse termo arrebatamento refere-se ao evento da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a vinda de Cristo, nessa interpretação, tem duas fases. Primeira fase, a fase do arrebatamento. Jesus não colocará os pés aqui na terra, nessa primeira fase. Ele vai ficar sobre a nuvem, eis que vem sobre a nuvem. A trombeta vai ressoar, os anjos vão vir, Jesus sobre a nuvem, e todo olho verá, e até aqueles que os transpassaram, o mundo inteiro, até os israelitas, né? O mundo inteiro verá essa vinda, primeira fase, né? Essa vinda de Jesus sobre as nuvens. Vai ser algo maravilhoso. E algum tempo atrás, quando surgiu esse advento da internet, muitos pastores firmaram teorias que nós vamos poder ver ele através da internet. Não, mas eu não creio assim não. Eu creio que vai ser ocularmente.
você vai ver ele vindo sobre a nuvem, com poder, com glória, como diz a palavra de Deus, a trombeta tocando, e você vai ver, e eu creio que aqueles que ficarem aqui vão ver nós subindo, se eu já tiver morrido antes, vou ressuscitar e vou encontrar com meu Senhor Jesus Cristo na glória. Se eu estiver aqui, eu vou subir, vou encontrar com Ele na glória. De todo jeito eu vou encontrar com Ele é, nesse arrebatamento. Então essa é a primeira fase. Aí a segunda fase de Cristo é depois, dos 7 anos, nós vamos falar mais isso mais tarde, em que o diabo será preso, Jesus vai ter um reino milenar aqui na Terra. Guarde essa palavra aí, reino milenar, que nós vamos estudar o milênio daqui um pouquinho. Então, nós temos então duas fases ainda para acontecer. A primeira, que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, estando vivo ou morto, vivo nós seremos arrebatados, mortos ressuscitarão e depois subiremos junto com Cristo, né? Então nós vamos encontrar, querendo ou não, todo jeito, querendo ou não o mundo, todo jeito, o diabo, todo jeito nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do nome dele. E aí então depois, quando passar toda essa aflição, depois de 7 anos dessa aflição, eu, aí vem o milênio, que é o reinado de paz do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos estudar daqui um pouco sobre isso. Então tenha essa convicção, que nós vamos passar por duas fases. A primeira, com Jesus nos ares, para encontrar com Ele no arrebatamento, e a segunda, nós vamos voltar para a terra, ficar 1000 anos reinando com o Senhor Jesus Cristo em Israel. Aí você pergunta, como é que vai ser isso, pastor? Irmãos, não foi revelado totalmente ainda. Só sabemos que nós vamos ficar é, 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, vai ter casa para todo mundo, não me importa, meu irmão. Se for preciso eu vou orar na porta da igreja, dormir na porta da igreja, fazer minhas coisas tudo em qualquer cantinho por lá, mas eu quero estar lá, no milênio, reinando com o Senhor Jesus Cristo. Isso aí, gente, é para quem é milenista. Os amilenistas não creem assim, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho também. Tem muita coisa para a gente ver ainda. Aí então, nessa segunda fase, nós vamos voltar e reinar com o Senhor Jesus Cristo. Como será o arrebatamento? Agora nós estamos falando do arrebatamento, não é, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não. Como vai ser? O anjo vai tocar ressoada trombeta, descerá dos céus o Senhor Jesus Cristo com alaridos e voz de arcanjo. Não vai ser muito silencioso, não. Trombeta tocando, os anjos descendo junto com o Senhor Jesus Cristo e a voz de arcanjo com alaridos, ou seja, gritos de vitória. Eu gosto muito de ver alguns alaridos de algumas tribos aí da África, em que eles estão fazendo alguma festa, comemorando, e eles começam a gritar, e eles vão fazendo aquele grito bem assim, chega a ser arrepiante para a gente, tão emocionante que é o alarido que eles fazem. Aí, como eu já expliquei um pouquinho, né, na apostila, os que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão e imediatamente serão transladados até as regiões celestiais para encontrar com o Senhor Jesus. Quanto aos que estiverem vivos, seremos transformados e arrebatados e levados ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesse arrebatamento ou nessa ressuscitação dos mortos, a glorificação dos mortos ou dos vivos, ela será uma fração de tempo. Naquela época, Paulo não encontrou uma palavra para falar, ele usou o exemplo de um piscar de olhos. Não sei quantas vezes, ou várias, ou milhares de vezes eu já pisquei durante essa aula, mas vai ser assim: no piscar de olhos, nós seremos transformados. Nosso corpo será glorificado para encontrar
com o Senhor Jesus Cristo. E além do mais, tem alguns sinais que são precedentes ao arrebatamento. Sinais nos céus. É, nunca se ouve tantos sinais nos céus. O céu está proclamando a glória de Deus. Deixei com vocês aí quatro não, 3 textos para vocês lerem. O céu vai proclamar, anteceder a vinda do arrebatamento para a igreja. Sinais nos céus, os homens, né, aí os sinais na terra, com terremotos, guerras, o progresso científico. Ontem nós estávamos falando sobre o progresso científico, essa inteligência artificial, um JAP, não sei o que aí, que está tendo aí. Eu disse, eu mesmo particularmente, eu não vou usar esse JAP, porque eu quero usar minha Bíblia. Quero permanecer como eu aprendi no seminário, como eu aprendi na minha vida pastoral, fazer meus sermões pesquisando na Bíblia, consultando alguns autores extra-Bíblia, mas eu quero permanecer com a minha Bíblia na mão, não quero usar essa inteligência artificial, não. Lá em Daniel e Naum fala sobre isso, que a ciência ia se multiplicar, ia se tornar algo incompreendido. E hoje você vê, por exemplo, assim, esse celular meu. Eu tenho esse celular desde 2021, que eu ganhei da minha nora. Aí meu filho vai vir para cá em outubro, de férias, falou, pai, eu vou levar um celular novo pro senhor. Eu falei, não, meu filho, tá bom demais. Não, esse celular do senhor tá muito ultrapassado. Não se usa mais um celular desse, não. Para mim, eu fico faz 10 anos com ele. Mas na concepção dele, está ultrapassado, não se usa mais. Aí eu, dado, né? Aí eu falei, amém, meu filho, muito obrigado. Aceito, de bom coração. Ou seja, as coisas mudam muito. Um carro, de um ano para outro, é tanta tecnologia na ciência, na medicina, de uma forma geral, esse sinal está acontecendo muito da multiplicação da ciência. Vão ser tempos difíceis, não está fácil hoje criar filhos, não está fácil hoje manter uma família unida, não está fácil hoje você conseguir uma vida, está difícil. Mas eu quero bater mais nos sinais que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esquecendo. Tem muita gente que não fala mais nesses sinais. Só está preocupado com os vulcões, com os terremotos, com guerras, é, com pai contra filho e tal. Mas, para mim, os sinais do arrebatamento mais pertinentes, mais fortes, estão acontecendo justamente na igreja. Primeiro lugar não, sem uma colocação, todos têm a mesma importância. Apostasia. Meus amados irmãos, aqui no Brasil, não sei se foi também assim em Cabo Verde, as igrejas, no pós-Covid, esvaziaram. A nossa igreja, graças a Deus, não esvaziou, porque eu não fechei. Só fechei no primeiro domingo daquela crise do Covid, porque nós não sabíamos nada, não tínhamos conhecimento de nada. E eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja e falei assim, igreja, eu vou analisar como é que está, então hoje nós não vamos ter culto, não. Mas na outra quarta-feira nós já estávamos com a escola bíblica, na sexta-feira já tinha reunião de oração, no sábado tinha os jovens, no domingo tinha o culto. Eu não fechei mais nenhum dia, passei toda a pandemia. A polícia não foi lá, não. Muita gente fala assim, a polícia vai vir aqui fechar, vai vir não sei o quê. Eu fiz um documento orientado por 2 advogados, fiz um documento bem feito, é, com toda a estrutura da lei brasileira e preguei lá na porta da igreja. E falei, se a polícia vir aqui, eu estou respaldado pela lei. Deixei lá, nenhum policial foi lá falar alguma coisa. Eu me lembro que nós estávamos numa vigília lá na igreja, e eu gosto de fazer vigília na igreja com as portas abertas. Nós passamos a noite na igreja orando com as portas abertas. Aí nós estávamos numa roda assim, de oração, eu estava sentado de costa para a igreja, né? Nessa hora que eu estava dando uma palavra na madrugada, parou um carro da polícia.
Eu vi que era o carro da polícia, porque girando lá aquelas coisas em cima, lá, aquelas luzes vermelhas, ela refletia lá dentro da igreja. Aí um irmão falou assim, pastor, a polícia está aí. Eu falei, deixa eles, eu não devo nada a eles, não estou fazendo nada de errado, estou respaldado pela lei. Aí o policial, eu escutei quando ele abaixou o vidro, ficou lá ouvindo a palavra um pouquinho, ficou lá uns 5 a 10 minutos, e eu pregando, aumentei o volume da minha voz, e nós não estávamos com o microfone, mas aumentei o volume da voz para ele ouvir. Aí passou um pouquinho, ele saiu. Mas nós não entregamos os pontos, mas alguns irmãos que foram, saíram da igreja, em outras igrejas, na nossa igreja, graças a Deus, ninguém morreu com Covid, ninguém saiu da igreja, graças a Deus, mas as outras igrejas esvaziaram muito. Tem denominações que fecharam 40, 50 igrejas no Brasil durante a Covid, ou seja, apostasia. Outra coisa, a igreja do Senhor está estabelecida. Isaías 2, versículo 3, a igreja do Senhor Jesus já está estabelecida. Como eu falei para você, é o organismo e a organização mais poderosa da Terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nada pode destruir ela. Então, meus amados irmãos, essa igreja ela já está firmada. Outra coisa, talvez o pastor Davidson pode dar mais informações sobre isso que eu vou falar para você. Nunca houve tantas missões no mundo como agora. É, nunca houve tantas missões no mundo como agora. Nossa denominação, por exemplo, tem muitos missionários pela Europa, tem aí na África, na África nós temos lá um instituto para formar pastores, e nós estamos em quase todos os estados brasileiros, tem a internet para fazer missões, tem muitas coisas, nunca se fez tantas missões como nos dias de hoje. É uma escatologia, uma área escatológica prevista pelo Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho será pregado a todo mundo, até antes de ser o fim. Eu falo muito na igreja. Igreja, irmãos, abre o olho. Jesus está voltando. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Nunca se viu tantas missões feitas no dia de hoje. E nunca se viu também tanto uma apostasia, um esfriamento da fé na igreja, e assim por diante. Isso tudo cumprindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. E os gentios, lá em Lucas 21, fala que nós que éramos gentios, hoje nós estamos participando dessa gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, coloque isso no seu coração. Uma realidade imutável será o arrebatamento. Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai levar a sua igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra palavra também muito usada, outro assunto também muito falado, destacado na escatologia, é a grande tribulação. A grande tribulação, a tribulação, não é como essa tribulação que eu falei para vocês que nós passávamos por causa do tráfico de drogas. Não é a tribulação que você passa na sua família com enfermidade, com algum problema com o filho, com algum problema com seu emprego. Não, não é essa tribulação, que até quero denominar de tribulaçãozinha, que essa tribulação serve para nos fortalecer e nos aproximar mais do Senhor. Jesus permite nós passarmos, porque quanto mais nós fortalecer nossa fé em Cristo Jesus, mais nós vamos ficar edificados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso eu tenho experimentado, irmãos. Eu tenho passado, já inteirou agora a 8ª vez que eu fui para a UTI. Em 2 vezes dela, eu escutei os médicos comentando entre eles, eu com os olhos fechados, caladinho, sofrendo lá. Aí eles comentavam assim, pode chamar a família e avisar que ele não passa dessa noite. E eu lá, ô Jesus, me leva.
me leva para o seu treino, seu reino, para a tua glória. E eu ficava abrindo os olhos, assim, bem devagarzinho, para ver se eu estava no céu, mas eu ainda via lá os médicos, né? E eu já passei por 8 vezes na UTI, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a tribulação vai ser diferente, vai ser muito diferente, bem maior. É uma tribulação que nunca se houve, nunca se viu na face da terra. Não se compara de maneira nenhuma com a tribulação quando o povo de Israel foi levado para a Síria, quando o povo judeu foi levado para a Babilônia. Não se compara de maneira nenhuma com essas tribulações, porque ela vai ser universal, é, vai ser um sofrimento sobrio, horrível, e vai fazer parte, é, do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Então, a tribulação, ela vai até, né, quando a igreja sobe até o juízo de Deus, até o juízo final, que está lá em Apocalipse 20, versículo 15. Né? E veja só, como vai acontecer? Quando vai acontecer? Começará logo imediatamente após o arrebatamento da igreja, então isso nós já falamos, e começará imediatamente, é, pronto, esse período do arrebatamento, da grande tribulação é chamado por Daniel das 70 semanas, que é um período de 7 anos. É uma parte da tribulação e uma parte da tribulação que é chamado 3 anos e meio, que os 3 primeiros anos dela será de uma falsa paz. Eu queria ter tempo, meus amados irmãos, para nós falarmos mais sobre esse período das 70 semanas de Daniel. Mas depois nós podemos fazer um estudo sobre Daniel para nós vermos sobre isso. Mas é interessante que esses 7 anos da tribulação, eu, eu não, Daniel coloca 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Tem os textos aí na apostila que você pode conferir para, para verificar na palavra de Deus. O que vai acontecer? Os acontecimentos da grande tribulação. É, vai, vai, vai ser uma tribulação sem igual na face da terra, será um período ou tempo de angústia em Israel, na nação de Israel, perseguição, muita perseguição, e será um período da manifestação do juízo e da ira de Deus. Veja só, gente, aquelas coisas que você lê em Apocalipse, 7 taças, 7 selos, aquilo ali tudo vem da parte de Deus. Sabe o que é aquilo? São os juízos de Deus. Quando nós formos estudar os juízos de Deus, nós vamos ver. É Deus fazendo justiça, Deus fazendo juízo sobre a face da terra. Então, o que vai acontecer? Por um tempo de angústia, por um tempo dessa manifestação do juízo de Deus, e aí então vai ter um período em que a morte vai se ausentar, os homens vão pedir a morte, mas não vão receber a morte, vão tentar matar-se, mas não vão conseguir. Haverá uma operação plena da iniquidade em todo o mundo. Se você pensa que está tendo iniquidade agora, o dia da tribulação, dos tempos da tribulação será bem maior. Haverá a manifestação e atuação do quarteto satânico. Eu quero terminar falando desse quarteto satânico. Preste bem atenção. Será os 4 principais personagens durante a tribulação. Personagens do mal. Que é o personagem do bem, como nós vimos, Jesus, né? Aí em Apocalipse 19:11 fala sobre isso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro desse quarteto satânico que vai se manifestar é o anticristo. Veja só, gente. Quem é o anticristo? Nós não sabemos, mas ele vem de Roma. Eu creio que ele vai sair de Roma. E
algumas coisas vão acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai se colocar no lugar de Cristo, que como se fosse Cristo, tem uns textos aí para vocês lerem, e ele vai exigir adoração de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ele vai ser um homem levantado pelo diabo, que daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre o dragão, e vou falar sobre isso. Então o anticristo vai ser um homem colocado no lugar de Cristo. O espírito do anticristo já atua no mundo. João fala sobre isso. O mundo inteiro jaz no maligno. E isso vai ser confirmado lá por Daniel, que esse espírito do anticristo vai dominar o mundo inteiro. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. 666 foi dado a ele, tem um sinal, ele tem um nome, o nome dele é o homem da iniquidade, o anticristo, e assim por diante. O anticristo, o anticristo, sua marca vai ser colocada na testa ou na mão, seu nome é a besta que emerge do mar, o homem da iniquidade. Em Apocalipse 13, fala, fala sobre isso. A besta que emerge do mar. Qual o significado figurativo dessa besta que se emerge do mar? Que emerge do mundo inteiro. Vai ser eleito pelo mundo inteiro. Um homem escolhido para ser representante de Satanás aqui na Terra e vai ter o aval do mundo inteiro. Né? Segunda coisa que nós vemos, que tem o dragão, o seu poder, o trono e grande autoridade. Quando nós vamos estudar daqui um pouco o dragão, você vai ver que o dragão, na realidade, é Satanás personificado. Ele vai ter o poder de Satanás, o trono e uma autoridade no mundo inteiro. Sobretudo ele se engrandecerá. O governo do anticristo prevalecerá por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Coloquei esse texto dessa forma, porque é assim que fala assim lá em Daniel, para nós entendermos. E seu destino final. Irmãos, eu queria também ter tempo para falar mais sobre isso, mas infelizmente nós não temos muito tempo. O seu destino final, não só sobre o destino final, mas mais tempo para falar sobre o anticristo. O seu destino final vai ser o mesmo, o homem da besta que emerge do mar, o anticristo, e da besta que emerge da terra, o falso profeta. Está em Apocalipse 20:10, que o destino será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e serão atormentados eternamente. Ou seja, Satanás tem conhecimento da sua sentença final. Tem conhecimento que ele vai para o inferno, ele vai para o lago de enxofre e vai ficar lá eternamente. Então, tendo esse conhecimento que foi revelado a ele por Deus, tudo que Apocalipse foi revelação de Deus para os homens, para a igreja, tendo conhecimento, o desejo dele é levar mais e mais gente. Quanto mais ele conseguir levar, mais ele vai ficar feliz. Enquanto o nosso trabalho é evitar que quanto mais gente vai para o inferno. Amém? Vamos dar uma pausazinha, e depois nós vamos voltar com o falso profeta. Fique na paz.